a mão? Isso. Porque aí eu consigo ver quem que está querendo falar, tá bom? Então vamos lá, contoterapia, conto um, a descoberta do fogo. Antes desse primeiro capítulo, tem muita coisa lá no livro para ser lida, né? E em algum momento a gente vai voltar e falar. Mas esse livro, então, ele diz respeito a quê? A que diz respeito esse livro? A descoberta do fogo, como se diz no, no, o nome do conto, né? Mas que fogo é esse? Esse Então, capítulo, né, que você diz, você falou o é. livro, como eu não conheço o livro todo ainda, você se refere ao capítulo. O primeiro capítulo do É, você livro, falou o livro, eu dei um branco aqui, porque eu ainda não isso, tenho. Sim, sim. é verdade. Hum. Esse primeiro capítulo do livro fala sobre a descoberta do fogo, na página 34 até a página 49 do livro, tá? Então, eu vou colocar um ambiente, um contexto aqui para a gente explorar a análise. Em um tempo primordial, né? Porque as pessoas ali nem se conheciam como seres diferenciados ainda dos animais. No mundo ainda selvagem, portanto, um bando de seres habita a região entre um rio e uma grande árvore, que é o eixo do território onde eles viviam. O que que aconteceu nesse lugar que era sempre a mesma coisa, um clarear do sol, um anoitecer, o rio, os peixes que eles comiam, né? Enfim, a vida selvagem como ela é, tem sempre um predador, né? Uma presa. Mas o que aconteceu num dia? Surgiu uma tempestade diferente de todas as outras que já tinha acontecido. O que que foi? Já tinham caído raios antigamente, mas esse raio que caiu nessa tempestade atinge uma árvore de uma forma que ela incendeia, né? Ela pega fogo. Isso foi a primeira vez que eles veem um fogo diante deles. Todos ficam assim olhando, imagina, né? Primeira vez que você vê o fogo pegando fogo numa árvore. E a árvore era como uma casa, né? Eles habitavam as árvores. Aí esse fogo surge pela primeira vez diante deles e eles ficam contemplando com reverência aquele fogo, não sabiam o que era, mas não se apropriaram ou não entenderam que o fogo ele não permaneceria para sempre queimando a árvore. Até então parecia que algo mais surgiu naquele bando, como pessoas que vinham de outros povoados e ficavam por ali até conseguirem se integrar. Certamente haviam muitos desses povoados, né? Quando a chama se apaga, a noite volta toda escura, porque naquele momento fez aquele clarão. E parecia até mais escura do que antes, porque quando a gente vive um fenômeno luminoso, aquilo fica acendendo assim na nossa cabeça. Não é assim? Quando a gente vive uma coisa assim meio inesperada na vida que nos surpreende, é como se aquele flash voltasse assim o tempo todo na nossa cabeça. Então a noite parecia mais escura do que antes, porque agora eles conheciam um outro tipo de luz que poderia iluminar a noite. Mas algo permaneceu aceso então dentro deles. Essa experiência atravessou, né, o mundo deles. E eles ficaram inquietos e com aquele fogo na memória. Essa inquietação que eles ficaram, então vamos ver. A gente aqui no conto está falando sobre fogo, o fogo do mundo externo, né? Mas quando surgiu
evento do fogo, alguma coisa aconteceu no mundo interno. Eles ficaram desejando ver de novo aquilo. Então, eles começaram a perceber uma ânsia, uma ansiedade nascendo dentro deles, né? Uma inquietação. E essa inquietação, quando nós sentimos uma ansiedade por alguma coisa, uma inquietação que nos leva para alguma coisa, né? É o chamado. É um chamado. A inquietação dentro de nós é um chamado, é uma coisa fantástica, ou seja, tem alguém, algo ou alguém dentro de nós querendo conversar com nós mesmos. É uma inquietação, né? Algo que precisa ser entendido. Nos dias seguintes, perdurava aquela chama interior. Ela perdurava dentro deles, né? Ela convocava o bando. Eles ficavam falando, sabe quando acontece alguma coisa, eles fazem, mas que será que é aquilo? Nossa, que coisa mais linda, que coisa impressionante, ai que medo, ai que lindo, ai que adorei, que cada um tem uma opinião sobre as coisas que acontecem, né? Então eles continuavam é, falando e sem até notar que aquilo era um chamado, né? Mas esse conto tem uma protagonista. Essa protagonista, naquele tempo, ainda não era assim, né? A Simone, a Márcia, a Maris, a Ângela, né? Não tinham nem nome. Era só a pessoa, né? Uma dessas pessoas, que no conto simplesmente se põe nela o codinome, né? Chamando ela de ela, que é como a gente pode entender que é uma pessoa. Ela, ela ficou assim, sentiu o chamado e correspondeu ao chamado. Ela ficou sentindo que ela precisava fazer alguma coisa para achar de novo aquele fenômeno, porque aquilo se tornou assim, é, ela mesma, o, o objetivo de vida dela. Eu preciso encontrar aquilo. A gente tem assim, não é? Às vezes a gente precisa tanto conseguir alguma coisa tão especial na nossa vida e que nos dá uma sensação de que a gente vai fazer qualquer coisa e vai conseguir aquilo. Essa essa sensação dessa de ela, né, dessa ela, abre a possibilidade dela provocar o fogo. Então, quando existe um chamado, se a gente percebe, quando tem uma inquietação, né? Se a gente toma aquilo como uma possibilidade, já que eu quero tanto, eu hei de conseguir, essa possibilidade, essa resposta ao chamado é o caminho. Sem a gente se determinar, nós não chegamos naquilo que nós queremos. Porque as coisas, para algumas pessoas, até vêm de presente, mas isso é raro, hein? É igual ganhar na loteria, né? Você joga a vida inteira e lá alguém ganha, mas você nunca viu esse alguém, possivelmente. Em uma manhã muito fria, folhas secas acumuladas formam um receptáculo ao pé da árvore sagrada. E essa fêmea, né, observa o comportamento da chama, né, porque ela encontrou uma maneira de produzi-la. Qual foi a maneira? Ela estava tentando fazer uma espécie de uma faca. E aí ela pegou duas pedras grandes e começou a bater uma na outra para afiar. Mas ela percebeu o que já havia acontecido muitas vezes e ninguém percebia,
que saíam faíscas e que aquelas faíscas que saíam tinham alguma coisa a ver com aquilo que ela buscava. Porque quando nós estamos ainda inconscientes e não sabemos o caminho, se a gente prestar atenção, a vida está mostrando os sinais. E ela, como estava atenta, ela falou: Ué, isso daqui parece ter alguma coisa a ver com o que eu estou buscando. E ela começou a fazer mais faísca, né? Mais fricção, assim, e provocando mais faísca, até que uma faísca atinge uma folha seca e começa a pegar o fogo. E aí ela, tomada daquela delícia daquele encontro com o que ela mais queria encontrar na vida, né? Ela começa devagar pondo mais uma folhinha, mais uma, até que ela faz a primeira fogueira. Ela vai alimentando com as folhas secas, né? Depois ela vai pondo galhos, e quando a fogueira está bem grande, ela vai pondo alguns pedaços de tora, assim, até aparecer aquela fogueira imensa, né? Que ela sente, então, que a aquece tanto. Então, vamos lá para a nossa análise, que ainda nem começou, vai começar agora a descoberta do fogo. Eu contei essa parte da história novamente para vocês, porque é bastante importante a gente começar a perceber o que essa história causa, qual é o impacto que ela causa em nós, qual é a sensação. Então, aqui na página 49, observe como você se sente ao ler esse conto. Quais as sensações que seu corpo manifesta? O quanto fascina você o cenário em que se passa o conto? Esse cenário é a própria experiência de estar diante do fogo. Ele vai captando as nossas atenções, né? E nos seduzindo. Quando alguém disse, acho que foi a Márcia que falou, que não sei se foi a Márcia que falou, mas que lindo esse primeiro conto, né? Então é porque ele seduz mesmo. É um conto de criação, né? Como que as coisas podem surgir na vida, como nós podemos criar alguma coisa que nunca esteve na nossa vida. Então, quais são as sensações? Escreve no chat para mim as sensações que você teve. Ou então fale aqui, né? Aqui mesmo, pode falar aqui também sobre essas sensações. Alguém quer falar? Então vamos seguir. Eu Este conto, quero. Posso quer, falar? Marta? Pode falar. Gente, primeiro, boa noite a todas, é um prazer, né? Peço desculpas por eu não ter estado no nosso primeiro encontro, mas enfim, estou feliz de estar aqui, amei a história. E assim, à medida que eu fui lendo a história, né? Porque gentilmente a Rose me mandou as fotos das páginas do livro, para eu não ficar por fora, como eu não tinha ouvido a história ainda. Eu fui me surpreendendo, assim, né? E ficou bem claro. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Estão me ouvindo? E para mim foi muito surpreendente, assim, ao mesmo tempo que eles eram totalmente instintivos,
eles eram exatamente aquilo que a gente está buscando, né? Eles eram totalmente instintivos, porque eles viviam na natureza, literalmente na natureza selvagem. Essa percepção, na hora que ela descobriu ali o fogo, eu senti, juro para vocês, eu senti minha alma ampliando, assim, inflando. Eu não sei explicar, mas me deu uma coisa tão boa, porque eu acho que ela conseguiu juntar duas coisas que são muito importantes, que é a intuição, que ela tinha muito forte, e o encantamento, né, por algo que estava fora, mas que vinha de dentro. E ela aproveitou aquele momento, ela soube o que você bem falou aqui, né? Ela estava atenta. Então, naquele momento, eu percebi assim, eu não sei se é por esse momento de vida que eu estou passando também, que eu estou fazendo transição de carreira, e eu estou muito atenta, e aquilo, quando eu vi, foi uma grande surpresa para mim, assim, na história, a hora que foi desembolando, que essa pessoa, ela, né, que não tem o nome da pessoa, as pessoas, esse ser tão instintivo, conseguiu, a impressão que tem que ali ela despertou também cognitivamente para ela dar vazão para essa intuição, né? E despertar para algo novo que com certeza trouxe um grande benefício para ela e para todos ali, né? Eu senti uma coisa muito gostosa, não sei explicar. Na hora que eu vi que ela descobriu o fogo e que ela foi, Uma achei coisa muito muito lindo, gostosa, é uma muito, forma de uma muito. identificação com a Isso protagonista. tocou muito no meu momento, assim, sabe? Eu acho que por isso talvez eu tenha sentido isso tão gostoso. Isso mesmo, Márcia. Obrigada. Essa identificação é que conecta a gente com a história do outro, né? Que faz com que a gente veja que aquela história não é só da outra pessoa, mas é nossa mesmo. Esse conto nos leva a experimentar o que ela vive com a magia de estar naquele mesmo momento e lugar. O fogo é um arquétipo enquanto nos fascina. Sempre me senti assim diante dele, eu falo, né? Fascinada pela sua presença, capaz de inspirar a paz e a guerra, na alma ou no mundo externo. Então, esse fogo, ele é capaz, né, de trazer cenas do mundo externo e ativar as cenas do mundo interno, porque o fogo é o único elemento da natureza que ele não está à nossa disposição fisicamente, né? A água está, nós temos rios, mares, enormes quantidades de água à nossa disposição. A terra está, né, extensões imensas de terra para a gente pisar, para a gente pôr a mão, para a gente fazer cerâmicas, etc., né? O ar também está, embora ele seja de uma natureza mais invisível, mas ele está. E nós sentimos quando corremos, por exemplo, sentimos o vento, né, no nosso rosto, mostrando que tem uma coisa ali naquele invisível. E quando nos abanamos, a gente sente esse frescor de alguma coisa que está invisível, que chamamos de ar, não é? Mas e o fogo? Não tem nenhum lugar que tem fogo à disposição, né? O fogo, ele depende de um ato de criação. Ele depende de que nós façamos a redescoberta, né? Se você quer um fogo de um fogão, você tem que ligar o fogão. O fogão não sai fogo só porque você quer. Você tem que ligar o fogão, né? Uma lareira, a mesma coisa, uma churrasqueira, a mesma coisa. Então, esse ato de criação, ele se renova todas as vezes que nós queremos o contato com o fogo.
Não é interessante isso? Esse conto, ele se realiza novamente na nossa vida, sempre que nós queremos e precisamos do fogo, nós temos que criá-lo, né? Isso é interessante a gente ver isso, como que isso acontece no nosso mundo interno. Quando nós queremos que a nossa vida mude, ela só vai mudar se a gente criar um caminho para que ela surja como o fogo, como uma presença. Então, isso nos alerta que as possibilidades que temos da nossa vida, elas só não acontecem se a gente não se envolve com ela, não, não faz a fricção até o tempo dela surgir na nossa vida, né? Seja o que for. Dentro dessa tapeçaria rica aí, né, desse mito de criação do fogo, nós encontramos uma narrativa que tem ressonância com Jung, Carl Gustav Jung. A jornada de Ela traz uma representação da jornada da individuação, que é a busca pela totalidade de si e pela conexão com o inconsciente coletivo. Então, Jung, que é um psiquiatra, que se fosse vivo teria feito em julho 150 anos, né? Ele morreu com 89. É, ele dizia assim que essa individuação é a arte do fogo, é a arte da gente criar a possibilidade de nós sermos verdadeiros, sem os condicionamentos, sem ter falas que não são nossas, sem falar o que a gente não pensa, sem buscar o que a gente não quer, sem deixar de fazer o que a gente não quer, buscar o que queremos, falar o que sentimos, né? Nos apropriar da nossa individualidade, porque ninguém vai fazer isso. Esse é um processo pessoal que se chama individuação, né? Que ele é conquistado quando a gente entende que temos um mundo interno. A gente não está aqui só para acordar, escovar o dente, correr para o trabalho, trabalhar o dia inteiro, voltar para casa, tomar banho, jantar, dormir. Acordar, correr para o trabalho, né? A gente não está aqui só para ter uma vida no mundo externo. O mundo interno é a própria razão e o sentido de vivermos. Então, essa conexão do interno e do externo é o que ele chama dos opostos, né? Dos opostos que se conectam consciente e inconsciente, porque o mundo interno, enquanto você não faz a tua fogueira, ela está inconsciente. Você não sabe que ela existe, né? Ela só existe como possibilidade. O inconsciente existe como possibilidade, mas ele quer ser conhecido, porque a gente fica angustiado, a gente chora, a gente fica em êxtase, a gente ri, a gente se emociona, a gente tem raiva. Quer dizer, tudo isso a gente se incomoda, a gente se acalma. Tudo isso é uma manifestação do mundo interno, do inconsciente, que quer que a gente compreenda o que que nos faz rir, o que que nos faz chorar, o que que nos agrada, o que que nos desagrada, o que amamos, o que, né, enfim, quem somos nós? Processo de individuação. A busca pelo fogo pode ser entendida como uma metáfora para a necessidade de compreender a profundeza da alma, pois o fogo é, ao mesmo tempo, poderoso e perigoso. Sabiam que ele é poderoso e perigoso? Claro, né? Ele é poderoso, ele consegue.
aquecer, transformar os alimentos, aquecer a água, tanta coisa que o fogo é capaz de fazer, né? Mas ele é perigoso, porque se não tomarmos cuidado com ele, ele não vai tomar cuidado, ele vai só existir. E a função dele é queimar, né? Então, nós é que damos a medida para ele. O mergulho no inconsciente também é uma coisa perigosa e poderosa. É poderosa porque pode nos mostrar, assim, nos dar a sensação, nossa, isso sou tão eu, isso sou eu mesmo, essa é a minha vida. Eu escolho isso, eu não escolho aquilo, né? Mas ele é perigoso porque se você não dá conta dele, ele dá conta para você. A conta chega. Se a gente não busca realizar aquele chamado interior, a gente é cometido por alguma coisa terrível, seja uma ansiedade, uma depressão, seja enfim, né, uma doença, seja um temor, né, sintomas, medo, por exemplo, né, síndrome do pânico, né, ansiedade generalizada. Alguma coisa terrível acontece se a gente não olha para dentro. Como psicóloga, eu vejo, e aqui tem vários psicólogos, né? Eu vejo, assim, no dia a dia, que as pessoas às vezes vivem uma vida que poderia ser chamada de tão bela e estão infelizes, porque tem alguma coisa incomodando que não é visto, não é olhado, não é tocado. E essa coisa que a gente fala que provém do inconsciente é o nosso sagrado, é o, a sede do nosso espírito, de que olhemos para ele, para que ele tenha um espaço, para que ele tenha, nos faça um sentido e nos dê um sentido de viver, né? A gente não vive só porque nasceu, a gente vive para evoluir, né? E evoluir é nos conhecer integralmente. Né? É muito importante a gente conhecer cada um na sua profissão, fazer bem feito aquilo, né? Aprender as teorias, as técnicas, né? Mas a nossa alma, ela precisa ser conhecida da mesma maneira, o mesmo valor ou que nós buscamos para fora as maravilhas, também precisamos equilibrar, senão a balança quebra, não fecha, né? É dentro e fora, o que está dentro está fora, o que está fora está dentro, precisa de perceber o que é o belo fora e o belo dentro, né? Ou o terrível fora e o terrível dentro. E esse dentro e fora são sinais, né, que trazem esse chamado. No conto, podemos ver que por muito tempo andamos pelo mundo apenas fazendo as coisas que precisamos fazer, como as nossas tarefas, as nossas obrigações. Nós vemos o filme que todo mundo fala, a série que todo mundo viu, vamos nos lugares que todos comentam, gostamos das coisas que ouvimos falar que são legais. Não é assim? Eu falo para vocês, gente, olha, no fim de semana assistam a série tal, porque ela é fantástica. É como eu disse lá no outro grupo, assistam o filme Entre Mulheres, né? Porque é incrível, nenhuma mulher pode deixar de assistir esse filme. Vocês assistiram? É incrível, né? E então
a gente vai lá e assiste. Tudo bem, mas nós precisamos fazer as nossas escolhas. Ah, não, eu não quero assistir, não gostei desse tipo de filme. Ele é até em preto e branco, o que que eu vou assistir? Nossa, eu gostei, porque a primeira cena já me acendeu a fogueira, né? Então a gente tem que ter a nossa postura interna e não andar como blocos, né? Se todos vão para esse lado, eu vou junto, nem sei por quê, né? A formação das nossas convicções é a formação da nossa consciência. Se a gente não tem convicção, a nossa consciência, ela tá ali, ó, só ali no limbo, sabe? Chega no limiar dela, no limiar dela, no limiar dela, no limiar dela. Se a gente não busca, né, nos conhecer coisas novas dentro de nós e no mundo também, aquela consciência vai enferrujando ali. Não é para isso, né, que a gente vive. É enferrujando. Tantas pessoas maravilhosas envelhecem tão mal porque ficaram parados do tempo só no mesmo, no mesmo, no mesmo, no mesmo. O fogo é o agente transformador. E cada vez que a gente se empolga com alguma coisa, o fogo acendeu. Cada vez que a gente sente que realizou, atingiu um objetivo, o fogo está aceso, aquela, nossa, que legal, né? É para isso que a gente faz esporte, por exemplo, né? Quando a gente tá jogando algum jogo, fazendo algum esporte, a gente sente esse fogo tão bem, a gente torce ou tá lá na torcida também a gente acende o fogo, né? A gente vibra. A vida é para vibrar. Esse fogo é para ser reacendido sempre, né? Porque ele é o fogo transformador que faz com que nós nos tornemos nós mesmos. No entanto, repentinamente somos invadidos por angústias, dores, doenças, irritações, medos e incertezas que nos chamam para refletir. E aí precisamos refletir diante das nossas angústias. Precisamos sentir desconforto para perceber o vazio e a falta de propósito em nossa vida, e assim buscar um caminho que faça mais sentido para nós. É, a Márcia falou que está se reinventando profissionalmente, né, Márcia? Qual é a mudança que você está fazendo profissional, Márcia? Então, eu já sou psicóloga há 35 anos, eu fiz 58 anos semana passada. E Sim. eu direcionei muito a minha formação, eu formei na PUC em 1990 e já naquela época fiz na própria PUC em Belo Horizonte psicologia educacional. Então, eu foquei muito, ainda trabalhando em consultório durante esse tempo todo, com clínica, mas eu estudei muita área educacional, fiz neuropsicopedagogia, neuropsicologia. Eu trabalhei muitos anos. E nessa escola que eu estou atualmente, tem 19 anos que eu estou lá. E já há algum tempo eu venho querendo abrir outros horizontes. Amo a escola, minha escola de freiras, que eu adoro, né? É um ambiente que eu gosto muito, me sinto muito bem, além do consultório, né? Eu me divido entre os dois. Mas eu pedi demissão, tomei coragem, pedi demissão. E desde que eu venho querendo sair de lá, não é nada com a escola, nem com o trabalho, estou super bem lá, as irmãs me apoiaram, né? Expliquei que já deu para mim, né? Que eu já tô, fechou o ciclo. E aí eu pedi muito a Deus, eu sou muito, tenho muita fé em Deus, que me mostrasse algum outro caminho. Foi onde eu conheci o livro As Mulheres que Correm com os Lobos. E rodando no Instagram, conheci a Liz, fiz o CIP, eu falei, é isso, eu quero trabalhar com isso, quanto terapia, e quero trabalhar com mulheres.
E esse meu processo de crescimento pessoal me fez uma vontade enorme de fazer isso por outras mulheres, Sim, sabe? Eu sim, gosto muito, muito, muito. Você está pensando assim, você falou aí, né? Que te faz sentir o fogo interno, o esporte. Não é meu caso, tá, Cris? Porque Cris. eu sou péssima, Cris, no esporte. Eu faço academia me enganando. Aliás, é um projeto de 2026 que eu vou fazer certinho, agora que eu não vou estar com o meu tempo tão fechado, sabe? Eu trabalho muito, podendo dedicar mais ao consultório, né? E agora aos grupos. Mas eu fiquei pensando assim, o que que acende esse fogo em mim, né? Porque eu acho que para cada um, né? Vocês gostam de, tem gente que gosta de esporte, eu não gosto. Mas uma coisa que me acende muito fogo é psicologia, tá aqui agora. Hoje eu trabalhei o dia todo lá no colégio, sabe? Saí, passei com a minha mãe um pouquinho, falei um oi, vim em casa também bem rápido, assim, para sentar aqui e estar com vocês. Eu adoro aprender, adoro. Tô doida pro seu livro de vocês chegar, o seu não, de vocês, né? A Rosas, todo mundo. Isso me dá muito fogo, sabe? De aos 58 anos fazer essa mudança na minha vida e Que alçar novos maravilha. voos. Eu estou Aham. muito animada e feliz, sabe? Com esse momento de ver mais uma vez esse fogo, sabe? Essa chama crescer. Sempre gostei de trabalhar com psicologia, adoro trabalhar. Adoro, para mim trabalho é lazer, assim. Agora, eu tenho trabalhado até 8 horas da noite, todos os dias, menos na segunda. Então, eu Uhum, vou uhum. trabalhar menos, vou me cuidar mais, os filhos já formaram, agora eu vou me, né? Então, eu estou nesse momento bem gostoso, assim. Eu acho que por A isso que eu gente senti sente essa essa, chama em você. É, é, eu a acho que gente por sente isso que eu sim. senti quando eu vi que ela descobriu fogo. Aí, isso, eu juro para vocês, eu senti meu corpo inflar, assim, sabe? Foi Que muito, lindo. muito É. bacana. E a condoterapia me ajudou muito, tem me ajudado muito, né? Então, foi todo esse processo de fechar esse ciclo feliz, sabe? Com a alma leve, por aí. Eu vou até o Legal. final do ano Muito lá, né? legal. Porque eu não vou deixar o colégio na mão, mas estou feliz, né? E Mas aqui com cabe mais vocês. Márcias dentro da sua vida, né? Eu acho que isso Sim, que é interessante, né? A gente não se limitar, né? Tem e não mais tem idade fogueiras para para isso, né? acender. É, E não tem é idade, assim. Cada vez maravilhoso. eu tenho mais Né? certeza disso, sabe? Não tem idade. Sim, Eu me sinto muito viva, assim. E é interessante, assim, gente. Eu não sei se eu tô falando bobagem, sim, né? O que eu sinto. Não sei se for mais alguém aqui que é 50 a mais, se é que tem alguém 50 a mais aí. sim, Com certeza, a vivência que eu tenho hoje, aliás, eu acho que isso é uma dádiva para a nossa profissão. Quanto mais velha a gente vai ficando, é igual vinho, a gente vai ficando melhor, né? Essa muito é a impressão que melhor. eu tenho. E vai ficando mais gostoso. Quem realmente gosta de trabalhar com psicologia vai ficando mais gostoso. E eu penso assim, nossa, eu não queria estar em outra idade, eu não queria estar de outro jeito. Eu me sinto muito presente nesse momento que eu tô. Já fui muito ansiosa, tô assim, zero expectativa para o futuro. Eu tô aqui, é isso que para mim me basta por Sim, enquanto. Né? Uma coisinha de cada vez, tá tudo bem. maravilha. Obrigada, Márcia. A Regina Tô. comentou no chat, né, que tem 54 anos e também fez uma mudança de carreira. Quer falar, Regina? É, Ah, quando a Márcia comentou, está mudando, eu disse, ai meu Deus, já passei por isso. Foi um momento assim também bem reflexivo e tal, mas no final das contas deu tudo certo, tá, Márcia? Então tu vai ficar bem feliz depois. Qual foi a mudança que você fez, Regina? Não, eu também, né? Eu tinha uma farmácia, então trabalhava pra caramba também, como diz a Márcia, 8, 9, 10 horas por dia, né? E chegou um momento, não basta, deu, chega, né? Para que isso e tal? Então
Daí agora eu mudei, eu estou trabalhando somente 4 horas, então antes era para o privado e agora é para o público. Sistema, né? Funcionária pública. Ah, Bem sim, é diferente, agora eu estou verdade. É. servindo Ah, mesmo. sim, que bacana, atendendo o povo. É muito gostoso olhar para um outro lado de um outro ângulo, né? Justamente. Que amplia, né? Que lindo. Obrigada, Regina. Mais alguém fez transição de carreira? Alguém quer falar? Eu mesma faço, eu não transito de uma carreira para outra, eu vou aumentando as minhas fogueiras. É psicóloga, né, já há 40 anos. E, eu resolvia, em 2012, ser escritora. Esse aqui é o meu 7º livro, né? Sempre em coautoria. Eu já fui coautora e esse é o primeiro que eu escrevo ele e tenho as minhas coautoras, né? Esse é o meu queridinho, porque esse é uma realização muito grande para mim. E eu acredito que está sendo para as coautoras também. É uma transição de carreira também, né? Mas dentro da própria carreira, né? Dentro da área de psicologia. Mas Sim, eu tenho outras novidades por aí, que eu estou abrindo outras frentes. Eu sou meio doidinha. Eu, quanto mais tempo uso, mais tempo tenho de folga. ô Cris, mas é isso. Mas eu também trabalho na área da psicologia, só que escolar, né? E clínica. Aham, Então, eu estou sim, saindo da psicologia sim, escolar, que eu estudei muito, muito, fiz muito sim. curso, e era muito voltado para isso, junto com a clínica. Então, Aham, isso, sabe, muito para a área da inclusão. Estudei muito sobre essa questão da inclusão, sabe? Para aham. poder melhorar cada vez mais, mas agora já ofereci minha colaboração para essa área. Então, agora é clínica e terapia de grupo e contoterapia Você viu sabe? fluir, né, Márcia? Esse outro Sim, lado, a sim. energia do fogo foi se Menina, esparramando. eu não procurei, sabe? Foi muito assim, eu acho que foi mais ou menos essa história da ela com fogo. Sim, 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 Sabe, aconteceu, assim, caiu no meu colo, sabe? De repente, uma paciente que me falou: Márcia, você conhece o livro Mulheres que Correm com os Lobos? Eu falei: olha, eu já ouvi falar desse livro, mas eu não conheço. sim. Aí ela falou assim: nossa, mas esse livro é massa, mas ele é muito difícil. Eu não estou conseguindo ler. Esse nome me. Sabe quando o negócio vem como uma flecha? E aí Aham, eu entrei no Instagram, comecei, bem, comprei o livro e comecei a fuçar na internet, aí apareceu a Liz, sim. sabe? Quantas coisas, aí veio a contoterapia e veio A vocês coisa e vai veio, acontecendo, com vai certeza. acontecendo, né? Estou É, estudando muito porque eu gosto de, como eu estou fazendo essa transição de carreira dentro da carreira, mas é uma transição de carreira, né? Eu estou sim, estudando muito, eu ainda não abri meu primeiro grupo, porque eu não gosto de fazer nada meia sola, sabe? Eu quero estar muito segura, assim, de conteúdo. sim. Voltei para psicanálise, É estudar natural, mais. tem que se Eu preparar para dar o sempre, próximo passo. mas É, eu estou muito feliz, assim. Estou estudando bastante, que é uma coisa que eu amo. Mas é isso. Agora vamos esperar a próxima da Cris aí. Qual que é o próximo passo? Gostei, viu, Cris? Se Deus quiser, ainda falta escrever um livro. Não sei se eu chego, é, eu vou te alcançar, não, mas que eu acho muito massa, eu acho. muito legal. Ô, Cris, a Ângela está dizendo que ela quer encerrar uma carreira. Que carreira que é, Ângela? A Angela falou mesmo que ela tem, que ela quer encerrar uma carreira também. De quantos anos essa carreira, Angela? Você acha que você está com o áudio Tá mudo, fechado? Ângela, você não está escutando. Eu tirei o mudo.
Ah, tá, Ah, agora tá, sim. já estamos ouvindo. Ah, sim. Então, eu sou advogada, né, há 40 anos 40 anos. e cansei, estou cansada. Trabalhei muito, Isso. escutei vocês falando aí, né, de jornadas extensas demais, e é o que se deu comigo, né? Foram muitos e muitos anos a Cris me conhece quase que todo esse tempo. Sim. Pelo menos Tenho 30 a anos honra de conhecer esse tempo. 30 anos dessa carreira, a Cris tem me acompanhado e é testemunha disso, né? Então, assim, são muitas horas de trabalho diários, muitos finais de semana, muitos feriados, né? Férias consumidas em preocupação e tudo mais. Então, assim, hoje eu estou preparando o terreno para poder encerrar essa carreira. E aí, assim, eu vejo vocês falando em transição, né? Nossa, eu não quero evoluir para nada dentro da minha carreira. Absolutamente nada. Eu só quero sair dela. Então, assim, nada que diga respeito ao direito hoje me interessa, ou hoje me faz vibrar, ter essa sensação. Não, o fogo aqui é para eu ficar à toa. É isso que eu quero. Então, Uhum, o que me faz vibrar uhum. hoje é a ideia de ter tempo para mim, principalmente, né? Para praticar um esporte, para ir atrás de outros interesses, de coisas que eu abri mão a vida toda, né? Do Então, mundo assim, interno, né? de Viver você, as suas escolhas, né? De cada isso, as dia. minhas escolhas. Eu quero ter tempo para o lazer, né? Para o ócio, para qualquer coisa que não seja preocupação e trabalho. Então, Para quando Olha, é, nesses dias, nesses dias eu escutei uma atriz falando a importância de ter um tempo para a gente contemplar as coisas. Eu achei tão interessante. sim, Tempo para contemplar as coisas. Nossa, muito tempo para legal. contemplar, como essa imagem que tem atrás de você, né? Isso, Contemplar. mais ou menos isso. Porque na correria do dia a dia, né, muitas pessoas ficam naquela vida louca, maluca, e não percebem os detalhes, né? Não percebem muitas coisas que acontecem em volta. Uhum, uhum. Muito bem, isso mesmo. Tempo para contemplar. Não precisa ser uma transição de carreira, mas um modo de viver, né? Ou de ver a vida. Pois é. Muito legal. Mais Vamos sucesso seguir. aí. Ângela também nessa transição aí dela. Sim, obrigada. sim. Eu escrevi ali Abrir esse horizonte. um pouco antes, eu escrevi que essa história do fogo, ela é confortadora para mim, porque Confortamento. porque eu vejo assim nisso é, as pistas, né? Aquilo que eu preciso, né? É confortável, confortador para mim saber que está tudo dentro de mim. Não tenho que buscar num lugar inatingível, né? Basta olhar para dentro, basta silenciar, basta fazer aquele exercício que eu já fiz tantas vezes. Então, assim, essa novidade, né? Ela é muito prazerosa, é muito feliz, porque Uhum, está tudo ao alcance, né? Ao uhum. alcance é difícil, mas está aqui, né? É atingível. Então, por isso que é nesse aspecto que eu falo que ela é um conforto, uma alegria. Maravilha. É mesmo. Está aqui, né? Esse fogo está aqui esperando ser criado, né? Criado o tempo para contemplar, né? Criado a forma, criado, enfim, aquilo que faz com que esse contentamento exista, que é uma que é uma amplitude, uma realização, né, por inteiro, como essa mandala que a Ângela tem atrás dela aí. Muito lindo, muito bem.
Acho que dá ainda para a gente continuar mais um pouquinho, tá bom? Além da nossa consciência, temos uma parte não consciente ativa em nós todo o tempo, que é o inconsciente. Ele está o tempo todo, ele é o fogo, o tempo todo, que busca nos dar pistas para que a chama se acenda e busquemos a luz que nos revela as mais preciosas verdades guardadas, ampliando a nossa consciência. Um celeiro riquíssimo de autoconhecimento e sabedoria. Chega uma hora que vem nascendo aquela que sabe dentro de nós, aquela que sabe, aquela consciência que existe dentro do inconsciente, porque é ali que estão as nossas maiores verdades. Para confrontar essas dificuldades, precisamos iluminar as emoções. Iluminar, olhar para ela, adentrar, conhecer, com medo, sem medo, com vontade, sem vontade. É fazer o trabalho, né? Precisamos de uma luz especial que nos ajude a suportar esse embate com esses conteúdos sombrios, porque no inconsciente a gente encontra o quê? Né? Emoções. E as emoções que nos perturbam, ou todas as emoções que não reconhecemos a sua procedência, são nossas sombras, são nossos aspectos sombrios que não conhecemos, mas que nos atingem, que são também chamados de corpos negros. Então, tem, por exemplo, lá uma emoção. Vamos pensar numa emoção difícil aí, a angústia. Né? Ai, eu ando tão angustiado, mas não faço ideia por que que eu tô assim. Hoje eu não tô bem, mas não sei por que que me deu isso, né? É um corpo negro dentro da nossa alma, que fica lá assim, ó, fica lá, mexendo, se fazendo presente, né? A raiva. A raiva vem e parece uma bola de fogo, né? Que quer explodir para fora e nem sempre não dá para. A raiva não é para a gente invadir. A raiva, todas as emoções têm uma função. Qual a função da raiva? Né? A raiva. Impulsionar. Oi? Impulsionar. Impulsionar e delimitar. Delimitar, né? Proteção, né? Raiva é Exatamente. um sentimento de proteção. Exato, nós temos que dar limites a alguma coisa. E se a gente está com raiva, porque a gente não botou limite ali naquela coisa. Como será que põe esse limite nessa determinada coisa que me deixa com tanta raiva, né? Raiva também eu acho que para ganhar espaço, para aumentar o espaço, Fala né? mais Como sobre vocês isso, falaram, Simone, querida, nossa coautora. não, porque vocês falaram delimitar, eu concordo, impulsionar, delimitar, proteger também. Proteger. A raiva vem nessa forma de energia para você começar a se defender e falar, não, É peraí, nesse sentido que eu falei, Simone, de né? proteção, né? Para a Você se gente falar, olha, protege por um peraí, bem, não, né? É, você tá entrando no meu quadrado, eu não entro no seu, também não vem entrar no meu, né? Eu acho que Sim, a raiva é tão necessária, né? E acho que sim, nós para mulheres, acender esse fogo na consciência, né? Olha, tem uma coisa ali que você tem que dar um jeito. e nós mulheres somos muito educadas, eu acho que ainda nós 50 a mais, a gente viveu muito isso. Tem que ser boazinha, tem que ser educada, tem que ser gentil, tem que ser comportada. Qualquer coisa mais inflamada, mas é maluca, é histérica, é não sei o quê, né? E Miolada, é, miolada, né? é, Então, e muitas vezes a gente tem que adolescente. adolescente, mimada. Uhum. A gente precisa se expressar muitas vezes do jeito que vem,
Sim. Claro que, né, não estou dizendo que você vai sair batendo, socando, mas também a gente não pode pensar só em ser tão ajustadinha, Uhum. porque esse fogo, o fogo é uma coisa muito individual, né? Você falou, né, Cris, do fogo. Quando que você percebe que algo te estimula? E às vezes não é aquilo que estimula os outros. Uhum. Mulher se preocupa muito em estar dentro do padrão de corpo, de personalidade, de tudo, né? Uhum. E muitas vezes eu acho que isso acaba com a gente, Sim. abafa o nosso fogo, né? Abafa o nosso fogo. É isso mesmo, né? Viver de acordo com o padrão de seja do outro, seja da sociedade, né? É algo que nos abafa mesmo, porque o nosso fogo é outro. Nosso fogo, a nossa sede é de sermos reais e Sim. não como chama aquele bonequinho? Fantoche, não fantoches, né? Ser aquilo que a sociedade, ou a pessoa, ou a família, ou o marido, ou esposa quer que seja. Mas às vezes isso briga com o nosso pertencimento, com o desejo de pertencimento, né? Acho que é algo Direto, também que muita gente sente. Ah, mas sim. se eu for muito diferente, se eu for muito assim, aquele grupo, aquele outro grupo, a minha família, não sei o quê. O bom de ter a minha idade é que eu já estou muito menos preocupada com isso. Uhum, Você é constrói verdade. também o seu mundo e, A e Márcia falou da Mulheres que Correm com os Lobos e tem lá uma história do patinho feio, né? Que é sobre isso que você está falando, Simone, né? O minha história pertencimento. preferida, Cris. Eu amo Sim, Patinho. o pertencimento, né? A que grupo eu pertenço? E de repente briga, mas não dá para engolir sempre um modelo que não nos representa, né? Para ser pertencente, porque essa já é a prova que não pertence, né? O patinho feio, ele precisou dar um basta naquilo que ele não era e que diziam que ele era, desengonçado, feio, estranho, esquisito, né? E saiu, a hora que ele se ralou, porque ele se ralou mesmo. Ele não tinha teto, ele não tinha comida, ele passou fome, ele passou frio, ele se queimou no sol, ele se ralou de tudo quanto é jeito até um dia avistar alguma coisa que acendeu nele esse fogo. Que são aqueles seres que estão nadando? Que lindos são aqueles seres, né? E quando ele vê, ele nada da mesma forma. E quando ele é visto, ele é reconhecido como pertencente ao bando, porque ele é um deles. Então, essa coisa de pertencimento a gente tem que buscar também, né? Esse, o nosso bando, né? Que nessa história fala que às vezes chegavam pessoas e ficavam ali perto daquele bando, vendo como que eles viviam. Tinham vindo de outros bandos, por que será que não ficaram, né? Se pertenciam lá, né? Mas chegavam nesse bando e ficavam ali, eram estranhados, porque era assim mesmo, cada um era um animal estranho naquele tempo. Mas até que o bando se acostumava e se eles realmente tivessem uma conexão de alguma forma, ficavam e se tornavam deles. E aí se sentiam pertencidos ao próprio bando que é para eles de identidade, né? O bando com o qual eles se identificam. Ai, é muito lindo isso, né? Então a raiva ela vem dizer: será que você pertence mesmo a esse bando aí? Né? Que o patinho feio era a própria mãe. A própria mãe ficou com vergonha dele e começou: ai, melhor que você vá embora, porque aqui, ó, meus outros filhos não são como você, né? É.
Então, essa coisa de pertencimento, né, é bem complexa, né? Segura muita gente no bando errado. Infelizmente. É, E aí ficam só perdendo tempo, na verdade. sim. Alguém deu uma dica de filme sobre esse assunto? Não, eu dei uma dica de filme sobre justamente Uma Mulher Sem Filtro. É um filme brasileiro, Ah, muito legal, porque é como diz a Simone, vive naquele padrãozinho, tem que ser sempre aquela pessoa daquele jeito, e aham. ela vira casaca. Sim, vira É muito casaca. legal, vale a pena ver. Uma Sim, Mulher Sem Filtro. Eu estava lendo a crítica em cima de um livro. Eu não sabia, eu achei até que tinha sido produção brasileira, mas não, é em cima de um livro que já existe. em cima de um livro. E você sabe qual é? Deixa eu ver aqui rapidinho, já te digo. Mas alguém gostaria de Legal. falar? Não, eu só antes de terminar, Cris, o que me chamou a atenção nesse conto aí do fogo Ah, é que me lembrou muito aquele livro da Clarissa Píncola Estes lá, aquele livro Mulher que corre com os lobos. A Ciranda das Mulheres a Sábias, a ciranda das mulheres sábias. Ser Jovem Enquanto Exatamente. Velha e Velha Enquanto Jovem, que em algum momento lá daquele livro ela fala assim como a questão da árvore, como é importante aquela árvore antiga, enorme, grande na natureza que ela se destaca, como aquela árvore acaba chamando as pessoas, como as pessoas gostam de ficar perto dessa árvore. E É. daí me lembrou um pouco essa questão do fogo também, assim, né? Como as pessoas gostam também de ficar perto de uma fogueira, perto de um Sim, fogo, sim, que é uma coisa que faz bem para as pessoas também. sim. Então, São elementos que trazem uma segurança espiritual, né? Um prazer espiritual, né? sim, E para nossa alma também. Né? Quando nós sim, nos reunimos em volta de uma fogueira, nós sabemos que vai rolar muita conversa, ou de exatamente. uma lareira, né? Olha, é, é tão interessante, né? Depois, mais para frente, eu vou falar da deusa Hestia, da mitologia, aqui nessa análise desse conto, mas é tão interessante o quanto que o fogo ele nos traz segurança e calmaria na sua presença, e o quanto acessa é, aquilo que de mais profundo nós temos. Por exemplo, quando eu estou numa situação aqui em casa que eu e meu marido a gente não consegue acertar o ponto da conversa, eu chamo ele para ir para a cozinha. Sabe? Vamos conversar lá na cozinha? Aí eu invento qualquer coisa para fazer. Só de acender o fogo do fogão, sabe? E fazer, seja um chá, seja qualquer coisa, fazer um- uns bolinhos que eu faço de frigideira, sabe? Com mel, assim, para a gente tomar com café. É, só de ligar aquele fogo, a energia muda, parece que queima os maus fluidos assim. E a gente começa uma conversa desacertada e em volta do fogo vai pacificando, sabe? Sim, É, por isso que muitas pessoas acendem vela, né? E como é importante, como é bacana é quando uma vela isso. acesa numa casa. É, por quê? Porque a gente tem essa ancestralidade. A gente está falando aqui de, de tempos primitivos, né? Que o fogo fez todo sentido e continua fazendo. Aquilo é desde os primórdios dos tempos até hoje. São quantos, né? Mais de 40 mil anos, 50, 80, não sei quantos mil Sim, anos
O que homem da tem a caverna. existência humana, né? Mas o fogo ele continua sendo um ambiente pacificador e também ameaçador, porque se ele queima a árvore ela tem uma simbologia de casa e ela por muito tempo foi casa e continua sendo casa para muitos animais, né? E quando a gente chega perto de uma árvore, encosta, abraça, tem aquela sensação de estar em casa, porque essa representação é muito forte, é arquetípica, é ancestral, a gente carrega, né? Então, quando é a nossa casa que está queimando, é como se estivesse queimando a nossa história inteira. Olha, né? Cris, Oi. quando eu fiz o curso de facilitadora de meditação, tinha um texto que Sim. falava que a fogueira, o fogo, foi responsável pelos primórdios da meditação no homem. Porque quando os homens, nossos ancestrais lá do tempo das cavernas, eles descobriram o fogo, eles acendiam uma fogueira dentro de uma caverna, e aí os animais não chegavam perto e eles podiam relaxar. E aí eles relaxavam Sim. na fogueira e contemplando e relaxando e conseguiam ter esse momento de paz, né? Que foi só a partir do fogo. É É que o verdade. Então, isso que fogo, você ele Nenhum falou, animal transmuta, né? ataca diante do fogo, né? isso aí nós humanos, a gente lá das cavernas se sentiam acolhidos e seguros e podiam Sim. descansar, relaxar e Ai, contemplar que um pouquinho. importante isso. É Legal, né? muito legal isso. Bem bacana. A função psicológica do fogo, né? Uhum. Que lindo e que importante isso. Então, essa experiência da gente acender uma vela, como a Maris falou, né? Ou nem que seja o fogo do fogão, como eu falei, né? Ou fazer um bolo, botar no forno. Uma paciente estava falando que ela mudou de casa, foi para um apartamento e morou muitos anos num apartamento e foi para outro. Quando ela chegou lá, que a mudança se instalou, a primeira coisa que ela fez foi ir para a cozinha e fazer um bolo, porque o cheiro do bolo, né? Primeiro aquele calor que expande aquele cheiro, e o cheiro do bolo para ela faz a casa virar lar. Olha que Olha que coisa legal. linda, Uhum. né? Uma coisa muito linda. Então, essas são as funções do fogo, tornar a Cris, casa um lar. uma vez Oi? o filho de uma amiga, já adulto, aqui em casa e veio almoçar aqui, estava aquele cheiro gostoso da comida de domingo, e ele entrou e falou assim: que cheiro de vida na sua Olha, casa. Cheiro de vida. A Nossa, mãe isso dele não mesmo. faz almoço, a mãe dele não faz almoço em casa. Ele entrou, Ah, tia, que cheiro de vida que está na sua casa. cheiro de olha. vida. É o que ele É, sente falta, né? Certo. Porque a é, mãe nunca fez. Sim, Pega a é, marmita, come fora, sabe? Nunca é. teve assim aquela sim. coisa, aquela cultura da cozinha, de pôr uma mesa de domingo, de sentar todo mundo, nunca teve. É Eu achei alimento tão de alma e bonitinho. de corpo, né? Isso, Cheiro alimento de de vida. alma, isso mesmo. É. Ah, que coisa linda. Cheiro de vida. A gente fala, né? Fogo é vida, É né? o que eu digo sempre, o alimento não é só o fato, o comer, né? A prática ali, sim a reunião, a união, o entorno do alimento, que é a reunião das almas, Isso. né? Isso, reunião das almas. É É. isso mesmo. É lembrar que temos essa alma que tem muita sede e muita fome, e ela precisa de rituais, né? E é com esses E o rituais fogo, da comida que acontece isso. É. sim. Muito bem, gente, são, olha, 20h36. A Isso gente vai mesmo. encerrar aqui.
queria E colocar uma vamos coisinha. continuar desse ponto na próxima segunda-feira, tá bem? Ok. A Laís quer falar, Cris. A Laís? Fale, Sou eu. Laís. Eu queria aproveitar para falar, eu também sou psicóloga, sou alquimista, e eu acho que tem uma coisa do fogo que eu acho muito importante, que é a possibilidade de você transmutar energias, Isso. né? Transmutar. É um momento de você pôr para fora, né? Então, assim, É, naquele fogo, assim, eu jogo o que não me interessa mais, eu transmuto fases da minha vida. Então, assim, eu acho que é importante também a gente ter esse olhar para o fogo, assim, como uma renovação, uma né? Eu acho que isso é renovação. uma coisa muito bonita, né? Pelo menos para mim, assim, que tem eu estudei xamanismo há muito tempo, então tem essa Ah, coisa, assim, legal, muito. O de xamanismo você. é em volta do fogo, né, Exato. Laís? Então, Sim. assim, de você agregar aquilo, assim, né? Assim, e ter É, esse momento para você, né? Que eu acho importante a gente que vive nessa coisa louca o tempo inteiro, de não ter tempo, de ter o tempo de jogar fora o que não interessa, né? Que nem as meninas estão Ó, nesse momento de transmutar, né? Eu ter essa liberdade de jogar o que não me interessa, sim, né? Então, eu acho muito que vale bacana. muito, né? Nesse momento que a gente está aqui, né? sim, sim. De reaprender. Eu acho que a vida nos mostra esses ciclos, né? São ciclos, né? E o fogo ajuda a gente também a encerrar ciclos, né? Então É, transmuta tudo, né? Era isso Isso. que eu sim. queria falar antes da gente encerrar. Foi um prazer. Ah, que Legal. lindo. Obrigada, Laís. Muito lindo, é verdade. Os rituais xamânicos, eles trazem os elementos da natureza, né? Como Hum, arquétipos mesmo, deuses mesmo, né? Presentes na vida. Quanto que a gente não vive sem esses elementos, né? Não há vida sem água, fogo, luz, terra, ar, né? Não há vida. Muito bem, queridas. Então, voltamos na próxima segunda-feira. Eu gostaria de pedir a gentileza de vocês colocarem como foi para vocês essa aula de hoje lá no nosso grupo, tá? Para que a gente, durante a semana, possa ir conversando sobre essa continuação, tá bom? ok. Muito bem. Boa Muito Ok, semana. queridas. Boa noite. Obrigada, Cris. Obrigada, meninas. Boa Até boa semana noite, que noite. Obrigada, Boa vem. boa noite. semana. Tchau, Beijo. beijo. Tchau, tchau. beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.